Desde que o mundo é mundo, existe a comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Se buscar na história da humanidade, você encontrará em diversos períodos, ou em todos os períodos, esta comunicação acontecendo. O tema de hoje é este. Vamos abordar esse tema. Olha, derrube a barreira entre o mundo visível e o mundo invisível. Enxergar o invisível para você é possível? É possível? Sinceramente, eu vou contar um segredo pessoal. Segredo pessoal, existe segredo que não é. Pode ser segredo dos outros, né? Mas um segredo é que a todo instante nós estamos sim nos comunicando, pois a comunicação é pelo pensamento, comunicação telepática. Mas essa comunicação ela é tão natural que nós não percebemos que o nosso pensamento se liga a outros pensamentos, fazendo com que não haja separação entre o plano material e o plano espiritual. Nós vamos abordar esse tema. Fique aqui. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa segunda-feira para você. A semana produtiva reinicia. E aqui nós estamos, sempre com o objetivo de desenvolver esta ferramenta maravilhosa que cria tudo neste mundo. Que ferramenta é esta? Uma ferramenta que consegue manipular qualquer situação. Qual é esta ferramenta? Você sabe que ontem eu trouxe aqui nesse bate-papo a informação que eu tive, que normalmente há muitas pessoas no mundo que têm material suficiente para construir uma grande obra, mas para muitos também faltam as ferramentas. Tem material, mas não tem ferramenta. Muitos também acontece o oposto, tem a ferramenta, mas não tem material. Então, quando se junta o material com a ferramenta e a ferramenta com o material, você pode construir tudo. Aí eu te pergunto, o que é a ferramenta? Se não esta capacidade que todos os dias aqui, com o propósito de desenvolver, todos os dias aqui trazemos temas com o propósito de desenvolver o raciocínio, o pensamento. O pensamento é essa ferramenta. Mas o que eu quero dizer com material? O material são condições. As condições que chegam a nós e com a mente sábia, você pega esse material e constrói uma obra que deixará para a eternidade ou que fará bem a um grandioso grupo de pessoas. Por isso que a casa convida as pessoas a contribuírem para quê? Para que elas possam juntas criar o material necessário para que a obra seja feita. Que obra? Que obra? Uma obra física? Não, mais do que isso. Para que faça na vida das pessoas a diferença. O propósito da espiritualidade é esse, fazer a diferença na sua vida. Fazer com que você tenha, além deste material físico, você tenha a ferramenta perfeita, um pensamento condizente àquilo que você quer, as ações correspondentes àquilo que deseja obter. Então, olha, hoje nós vamos falar deste tema. Quem vai falá-lo, quem vai abordar? Dom Carlos Ramires. E o tema é esse: enxergar o invisível. É possível? Eu acredito. Eu acredito. E isso não tem a ver com o espiritismo, não, tá? Enxergar o invisível é você ter um plano perfeito na sua mente daquilo que você quer viver lá adiante. É enxergar o invisível. Quantas pessoas, elas criam um plano, um planejamento, certo de que lá adiante ela terá a estrutura necessária para começar esta obra ou botar essa obra em ação, não é? Então é enxergar o invisível. Você planejar lá na frente, olha, lá na frente eu quero ter uma empresa.
uma empresa de tal produto. Vou empregar, quer dizer, vou criar aí muitos amigos, sócios, para que eles também somem a este propósito. Então é uma visão ampla. É possível? É. Mas você sabe que, infelizmente, gente, como as pessoas são incrédulas, não é? A incredulidade ainda é um mal que nós precisamos batalhar todos os dias para que não sejamos pegos por ela, contaminados por ela. Quando eu não acredito, não acontece. Não acontece. Se eu não acreditar, não acontece. Se eu não acreditar que o remédio vai curar a minha dor de cabeça, eu não tomo. Eu não tomo. Se eu não acreditar que me alimentando vai passar a minha fome, vai me dar força para seguir a vida, eu não como. Mas por que eu acredito? Porque eu aplico e sinto o resultado, não é assim? Se eu estou com sede, tomo água, passa sede. Então, essa crença é por ver o resultado, ok? Ah, Júlio, isso é óbvio. Tá certo, isso é óbvio. Mas existem tantas coisas que são óbvias e você não enxerga. Sabe por quê? Porque você não experimentou. É óbvio a comunicação com os espíritos, mas você não experimentou, então você diz, isso é besteira. Isso não pode, isso não acontece. Não acontece não. Não acontece porque você não experimentou. Depois que você experimenta, fala, poxa, mas isso é óbvio. Claro. Então, é preciso quebrar a barreira da incredulidade. Olha, para muitos, andar de bicicleta é difícil. Por quê? Porque nunca nem tentou. Depois que tenta, cai algumas vezes, desequilibra daqui, da lá, depois se equilibra, acabou. Aquilo se torna tão comum. Então é comum para quem exercita a comunicação com os espíritos. É comum, é muito comum. E olha, há muitas formas utilizadas pela espiritualidade para se comunicar com você. Muitíssimas. A intuição, os sinais, os fatos que ocorrem, as ditas coincidências. Tudo é uma ação espiritual na comunicação com o espírito encarnado chamado você. Você. Agora, quando a nossa mente está na rotina, fazendo as nossas atividades mecanicamente, não percebemos a ação espiritual a nosso favor. Não percebemos. Você sabe que é muito mais fácil perceber a ação dos obsessores do que a ação dos espíritos de luz? Sabe por quê? Porque a ação dos obsessores, ela não respeita a sua liberdade, a sua privacidade. Ela te desrespeita. Então, ao te desrespeitar, infringindo essa liberdade que você alcançou, os obsessores se manifestam na vida. Tanto que há muitos irmãos evangélicos que se comunicam com esses espíritos obsessores nas sessões de limpeza que existe dentro das casas. Por quê? E acredita que isso é real, não é? Os irmãos evangélicos acreditam que há os obsessores perturbando a vida. Mas, infelizmente, com todo respeito aos mesmos, eles acreditam que estes espíritos perturbam. Mas não acreditam que os espíritos de luz ajudam. Aí é que eu não consigo ver lógica. Se há o mal perturbando, há o bem protegendo. Não é mesmo? Se há aqueles que perturbam, há aqueles que protege, ampara e acolhe, como é chamado de Espírito Santo. Um espírito que se santifica no amor, um espírito que amorosamente ele se predispõe a nos ajudar, a nos amparar. Então essa comunicação, meu amigo, independente da crença ou até mesmo da descrença que o ser humano tem, ela existe, sempre existiu e sempre existirá. E quanto mais quebrarmos essa barreira do invisível,
mais recebemos auxílio. Então, olha só, se você deseja quebrar essa barreira, quando você for começar uma atividade importante na sua vida, para mim são todas, faça uma prece, mas uma prece rápida, breve, pedindo: Senhor, que eu faça o meu melhor, que eu consiga de fato colocar sentimento no que eu vou fazer e o que eu fizer possa refletir benefícios à minha vida e à vida de todos. Amém. Pronto. Uma prece verdadeira faz com que você abra seu canal de comunicação e possa ser intuído, amparado, assistido, orientado para fazer bem a sua tarefa. Isso vai repercutir na sua vida como benefício, pode ter certeza. Vamos fazer a nossa prece e vamos ouvir Dom Carlos Ramires? O tema é esse: derrube a barreira entre o mundo visível e invisível. Como disse Bezerra de Menezes, estamos na era do homem espiritual. É a comunicação direta de espírito encarnado com espírito que vive além da carne. Vamos falar com Deus. Vamos pedir que essa luz, essa força, essa energia que nós intitulamos de Deus, manifeste-se em nós, nas atitudes que tomamos, no sentimento que nós implantamos em nosso coração, nas ideias que brotam em nossa mente. Senhor, que no amanhecer deste novo dia, tenhamos, Senhor, a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, que são os nossos irmãos, como tu mesmo nos vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Pedimos, Senhor, que feche os nossos ouvidos a toda calúnia e guarde, Senhor, guarde a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja, amém, amém, amém. Que assim seja, e assim será, porque eu creio, eu acredito. E eu pergunto, você acredita? Você acredita na prece que você fez? Você acredita que você pode viver na paz de Deus? Você acredita que pode ter a sabedoria de Deus? Você acredita que pode ter força para resistir contra o mal? Pois se você não acreditar, não vai acontecer. Mas quando você acredita, você atrai para a sua vida aquilo que é possível você viver. E é possível. É possível ter paciência? Claro que é. É possível ser compreensivo? Claro que é. É possível viver prudentemente? É. Mas só é para quem acredita. Quem acredita é possível. Quem não acredita fica a patinar na vida até o momento em que ela própria, pelo sofrimento, ela aprende a possibilidade de transformação que ela tem. Somente, infelizmente, pelo sofrimento, a humanidade vem evoluindo. Infelizmente.
Porque o sofrimento é a manifestação da ignorância do ser. A ignorância o faz passar pelo sofrimento para que ele tenha vontade e desejo de aprender. Pois, se ele não se debruça ao aprendizado espiritual, ele se afasta da verdade e entra pela ignorância e entra pelo caminho do sofrimento. Por quê? Porque não quer aprender utilizando do livre-arbítrio. Aí vem a dor, que não tira dele o livre-arbítrio, que é resultado de ações. Por isso a lei de ação e reação, ela é unida às outras leis, como a lei do livre-arbítrio. É tudo muito perfeito na criação divina, não é mesmo? Eu fico assim, abismado com a perfeição de Deus. E quanto mais você estuda as leis de Deus, mais você vê que tudo é tão perfeito e para beneficiar aquele que quer viver dentro da lei. E a principal lei de Deus é a do amor. A do amor, a lei do amor, é a lei que mais beneficia aquele que vive esta lei, que não se deixa contaminar pela maldade, pelo anticristo. Lembrando que anticristo é aquilo que é contrário aos ensinamentos do Cristo, que veio a este mundo exemplificar as leis, pois o mesmo disse: eu não vim revogar leis, eu vim fazê-las cumprir. Pois muitos diziam que ele estava contra as leis que foram trazidas na época de Moisés, as leis mosaicas. E ele disse: não vim aqui revogar a lei, e sim fazê-la cumprir com mais entendimento, com mais clareza, com a interpretação certa das leis. Não interpretá-las conforme o agrado humano, mas conforme elas são. Bem, a palavra então é de Dom Carlos Ramírez. Desde que o mundo é mundo, os fenômenos do mundo invisível para o visível sempre aconteceu. E o que se ensina a cada um é que cada um crie os seus meios de entender os sinais que os espíritos transmitem de todas as formas. Através do rádio, através dos aparelhos telefônicos, através dos sinais nas paredes, através de sonhos, através do altar, através de livros, através de alguém que, sem que você conheça ou tenha qualquer domínio, de alguma forma os espíritos tentam se comunicar com vocês para evitar que cometam erros, evitar que criem desavenças, evitar que fiquem doentes, ajudar cada um a encontrar um caminho, ajudar cada um a se encontrar, ajudar a cada um a se perdoar, dentro dos parâmetros que cada um entende e dos problemas que cada um está vivendo. De alguma forma os espíritos tentam ajudá-los. Ouvir, não ouvir, fazer, não fazer, vai da interpretação de cada um. Quando tu faz uma prece, essa prece, esse pedido é analisado por muitos dos espíritos que se empenham em trazer ao plano material soluções. E essas soluções precisam ser adequadas à sua vida. E mediante aquilo que você não consegue entender, os espíritos vão ensinando passo a passo como você deve ser, estar, para alcançar o que você pediu na prece.
Quando são ensinados essas magias, esses rituais, quando são trazidos para vocês essas essências que já foram ensinadas há milênios, é para que cada um se interiorize, em primeiro lugar, medite, cuide da sua paz interior, vença esses pensamentos negativos e saber que você pode materializar o que você pediu. Você pode trazer do mundo invisível respostas que você ainda não encontrou no plano material. Todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são alcançáveis. Tudo aquilo que você pede com sinceridade, e com sinceridade e honestidade, segue passo a passo o caminho para que você alcance, você alcançará. Obrigado, Dom Carlos Ramires. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo. Eu também acredito que você pode trazer do mundo invisível respostas que você ainda não encontrou no plano material. Eu acredito. Olha só, quantas pessoas desenvolve no seu profissional, na sua vida pessoal, quando ela está concentrada, quando ela simplesmente canaliza informações. E aí ela consegue respostas. Quantas pessoas no momento de uma cirurgia, um profissional no centro cirúrgico é intuído para agir corretamente pela vida daquele ser confiado a ele. Quantos mecânicos em todas as áreas da mecânica, sem saber como lidar com aquele problema, é intuído a resolvê-lo seguindo uma intuição, não é? Seguindo um plim, que é isso, senão uma informação espiritual que surge na cabeça da pessoa, não é mesmo? Será que não pode haver um plim na sua cabeça? E como fazer para esse plim acontecer? Ora, você se dá o direito desse plim. Como? Prece, meditação. Você sabe que hoje a gente vê como há a impulsividade na vida das pessoas, as pessoas agindo pelo impulso do momento. Quantas pessoas estão perdendo-se na vida porque no momento de impulsividade tomou uma atitude agressiva, uma atitude errada, porque estava envolvido naquele campo da energia, da negatividade, da raiva, da ira, e depois toda a vida dela é desviada da conduta certa, por causa de um momento. Então é preciso sim nos blindarmos desta ira que vem pairando na cabeça humana, com prece, com oração, com vigilância constante. Olha, mais do que nunca, precisamos implantar no nosso dia a dia as palavras de Cristo Jesus, os ensinamentos. Orai e vigiai, porque senão, meu irmão, cai na tentação. A carne é fraca, mas você como espírito tem o poder de vencer essa fraqueza, acredite nisso. Eu não quero te convencer não, mas não quero mesmo. Eu não. Que é isso? Convencer ninguém. Eu apenas sou um intérprete daquilo que os espíritos pedem para ser passado. Nem eles querem te convencer, de maneira nenhuma. Você é livre. Minha irmã, você é livre, mas entenda que a liberdade te cobra a responsabilidade. Eu não quero te convencer não, evangélico, católico, muçulmano, umbandista, hinduísta, não quero te convencer não. Porém, é preciso trocarmos informações. Os espíritos nos informam. Agora, se você deseja, a informação pode te somar muito. Agora, se você despreza, você está usando do que é seu, livre-arbítrio, mas pelo menos se dê o direito de pensar. E se por acaso for real, se por acaso realmente
O que eu penso formata o meu futuro. Será que o meu futuro será bom diante do pensamento que eu alimento agora? Se der o direito de pensar. Não é mesmo? Vamos lá. Livro dos Espíritos. Questão 522. Allan Kardec, em uma entrevista com o mundo espiritual, por intermédio de um medianeiro, ele fez no mínimo a mesma pergunta para 3 medianeiros, para ver se a resposta condizia. Aí sim, condizendo, ele colocou no livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte: o pressentimento sempre vem do espírito protetor? E aí? E aí? Na sua concepção, dá a resposta, vai? Vamos lá. A resposta do mundo espiritual é: o pressentimento pode ser um conselho de um espírito protetor, mas também vem da intuição e do instinto. Antes de encarnar, o espírito tem conhecimento das provas que enfrentará. E essa lembrança sutil pode se manifestar como pressentimento quando o mesmo momento certo chega. Claro, nós podemos trazer informações das experiências que somamos em vidas anteriores. O que você é a somatória de todas as experiências vividas até este momento. Formou quem você é. A sua encarnação atual, ela é a somatória de todas as encarnações já vividas. Quando uma criança nasce, ela já nasce com todas as capacidades adquiridas em vidas passadas. Porém, quando ela chega nessa escola da vida, na reencarnação atual, ela é totalmente influenciada pelo meio material. Até os 7 anos, a criança não tem tantas influenciações materiais. Ela ainda está leve, trazendo o conhecimento que ela adquiriu nas vidas anteriores. E aí você vê que tem criança que mostra um potencial. Por isso que a própria ciência, os psicólogos, dizem que até os 7 anos a criança consegue assimilar muitas coisas ao mesmo tempo. Porque ela está com toda essa potência de espírito que é livre das influências da matéria densa. Por isso, meu irmão, você que tem filhos pequenos, ensina-o de tudo, mas principalmente dê exemplo. Exemplo. Pois até os 7 anos ele está como uma esponja absorvendo tudo. Depois dos 7, dos 8 até os 14 é outra fase. Dos 14 ao 21 torna-se outra e assim por diante. Não é mesmo? Vamos ouvir nosso amigo Gilberto Rissato. O tempo passa, né? Passa e passa breve, Gilberto Rissato. Conhecimento liberta. Jesus diz: conheça a verdade, que a verdade te liberta. Então você tem que ter a cabeça aberta. Enquanto você ficar justificando o porquê que você não está aprendendo, olha o tic-tac do relógio, ele é cruel. Tic-tac, tic-tac, tic. O tempo está passando. E você ali choramingando, o tempo está passando. E você reclamando, o tempo está passando, e você reclamando. Sabe, você pode parar, senta na calçada, começa a chorar. Chore. E vê as pessoas que continuaram. A hora que você resolver se levantar, você vai ter que procurar com binóculo aonde que essas pessoas estão. O que você tem que fazer? Olha onde é que eles já estão. Como é que eu vou chegar até lá? Recomeçando um passo de cada vez. Por isso que você não pode parar. Todo mundo deveria continuar trabalhando. Você não pode mais carregar um piano. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando a gente fica com o cabelinho branquinho, quando tem
Fica branquinho, quando não tem, fica lisinho. Você já tem todas as experiências de vida. Você aprendeu a lidar com gente. Aprendeu a ver situações. Você tem sabedoria. Você não aguenta carregar peso, mas você vai ensinar como é que se constrói uma alavanca. É diferente. Que enquanto você estiver trabalhando, o seu corpo está ali se movimentando. É só você parar. Para tudo. O que acontece com o seu corpo? É o intestino que está ruim, é o pâncreas que não sei o quê. Nossa, apareceu um diabetes, apareceu isso, apareceu aquilo. Por quê? Você parou. Obrigado, meu irmão, meu amigo. Obrigado mesmo. Tá aí? Se tem algo ou alguém que eu posso dizer que sou grato a esta pessoa chamada Gilberto Rissato, que já conheço não desta encarnação apenas, mas de encarnações passadas. E agradeço mesmo, agradeço mesmo. Estamos na matéria, no campo físico temos as nossas imperfeições que viemos para poder superar, mas trazemos as nossas experiências de vidas passadas. E dentro desta casa, procuramos desenvolver a capacidade espiritual que cada um tem. Cada um. Eu tenho, Gilberto tem, você tem, todos nós temos. Mas é preciso desenvolvê-la, é preciso quebrar, literalmente, sabe? Arrebentar essa barreira que existe da matéria para o espírito. É preciso quebrar mesmo. Eu desejo quebrar essas limitações que ainda é imposto a mim pela condição material. Como fazer isso? Conhecimento, estudo. Debruce-se sobre os estudos espirituais e você verá que não há impossibilidade na vida. Não há impossibilidade. A impossibilidade é imposta à mente pela falta de conhecimento que essa mente ainda tem. Mas quanto mais conhecimento entra aqui, mais expansão nós temos de visão da vida. Amanhã estaremos de volta. Muitíssimo obrigado pela sua presença diária no Madrugada com Deus. Eu vou fazer uma pergunta, me permite? Você que está tomando seu café, você que está se dirigindo ao trabalho, você que ainda não dormiu, não importa onde você está, que horas, a pergunta é a seguinte: você se sente parte ou você se sente à parte? Quando você está parte de uma situação, você não tirará daquela situação o proveito que precisa. Ah, isso não me interessa, isso não me importa, isso não é comigo, isso... Você está sempre se neutralizando das coisas que a vida está te dando a oportunidade de viver. Então se sinta parte de tudo que chega a você, porque o que chega a você é Deus te apresentando o que você precisa para se melhorar. Acredite nisso, meu irmão. Então eu te convido, sinta-se parte do templo espiritual Maria Santíssima. Nos ajude neste projeto de espiritualizar os seios familiares, espiritualizar a humanidade com o Evangelho do Cristo de Deus na Terra. O Cristo de Deus na Terra, nosso Senhor Jesus. Então vamos juntos, eu conto com você, peço a sua ajuda, nos ajude. Amanhã estaremos de volta. Boa semana para você, já tomou seu banho de abrir caminho? Acenda uma vela amarela, dourada, para a expansão de sua mente. Deus te abençoe. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.